bem-vindo a mais um Gloricast. Eu sou a Lu Alone. Gente, eu tenho um prazer tão grande de apresentar esse podcast para você em casa. Espero que sua vida verdadeiramente esteja sendo edificada através dos testemunhos, das histórias, das palavras divididas por cada um dos nossos embaixadores. E hoje eu recebo a mãe do Theo, esposa do Pedro, uma amiga do coração, adoradora. Gente, ela é formada em teologia da adoração. Ela também tem uma escola só para você aprender mais profundamente sobre aquilo que a Bíblia diz e ensina sobre louvor e adoração. Então, com vocês, Gabi Sampaio. Olá, Lu! Oi, amiga! A gente batendo palma pra gente mesmo. Como que você tá? Que bom te receber. É um prazer estar aqui com você. Gente, eu assisto vários, tá? Sério? Assisto tudo, eu amo. Eu tô feliz que agora sou eu. Que bom, chegou o momento. Chegou meu dia. Gabi, você nasceu em uma família pastoral. Sim. Em Belo Horizonte, muitas pessoas conhecem seus pais como referência, né? Mas como que foi o processo de Gabi se converter? Realmente, a minha família é toda pastoral, né? Meus avós, meus tios, a família toda, né? E é engraçado, Lu, porque desde muito novinha, desde pequena, eu assistia os meus avós, meus tios, meus pais, tendo momentos com Deus, tendo experiências gloriosas com Deus, e eu falava assim, eu quero ter isso, eu quero ser assim, eu quero viver o que eles vivem. Então, desde pequena, eu sempre achei muito gostoso isso. Eu sempre gostei muito de experimentar Jesus, de descobrir Jesus. Eu lembro... Tem alguns momentos marcantes na minha infância que eu lembro, assim, que foram momentos que eu falei assim, Jesus, eu vou viver para o Senhor para sempre. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, teve um acampamento lá em Recife, na igreja dos meus avós. E, assim, o céu desceu. Foi demais. E aí, eles chamaram na frente quem queria, né, fazer um voto, se entregar para Jesus, viver para Jesus e tal. E eu fui para frente. Depois disso, eu tenho vários momentos na infância, na adolescência. Então, assim, eu sempre assisti o exemplo deles e eu sempre quis ter aquilo também. Então, desde muito nova, eu fui cultivando essa vida de amizade com Jesus, sabe? Eu realmente... sinto que nesses meus 30 anos de vida, são 30 anos de amizade com Jesus. 30 anos que eu olho pra ele e falo assim, eu não acho graça em outras coisas. Eu não vejo valor em outras coisas, sabe? Assim, eu gosto disso. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar na presença de Deus. Eu gosto disso, eu nasci pra isso. Uau, que coisa linda. E como que você descobriu o seu chamado, né? Assim, você começou aí no Ministério de Louvor e Adoração. Sim. Porque que eu saiba, eu posso estar errada, aí você me corrige aqui. Na sua família é uma família pastoral, mas não tem ministros de louvor, tem? Tem também. Tem. Tem de tudo. Meu pai canta demais. Ele fazendo louvor, o céu desce. De verdade. Uau. Ele de vez em quando tá fazendo louvor de novo na igreja, que o povo pede, né? Então, assim, eu tenho meu pai, tenho meu tio, Duarte, lá de Recife. Gente, nossa, ele fazendo louvor é uma coisa de louco. Muito agora intenso. Eu acho que tem que criar o congresso, os Sampaios. Entendeu? Aí junta todo mundo. Muito bom, junta todo mundo, coloca lá. Exatamente. Mas é verdade. Eu aprendi muito assistindo eles, entendeu? Então, assim, acho que essa coisa intensa, meio louca, assim, apaixonada, meio doidinha que eu tenho, eu peguei muito do meu tio. De verdade, assim, porque ele é ainda mais que eu, assim, mais intenso ainda que eu. E eu olhava e falava, nossa, eu quero ser desse jeito aí. Mas na igreja eu fiz de tudo. Eu participei da dança, cuidei das crianças, eu fiz um tanto de coisa até entender claramente que Gabi, louvor era a minha coisa. Da dança. E pior que tem. Não vou falar isso não pra ninguém procurar. Eu acho que a gente deveria fazer um abaixo-assinado pra Gabi postar no Instagram dela vídeos da dança. Não, gente, não faz isso comigo, não. Porque certamente eu achava lindo na época, mas deve ser ridículo hoje em dia. Eu falo que Deus me livrou. Eu sou a única criança que fez recuperação no balé. É mesmo, Lu? No dia que eu acho que por piedade. Sim. Porque eu tentei dançar 8 anos. E eu era a pior durante 8 anos. Eu fui insistente em ser a pior. Fui insistente. Eu tenho certeza que você é igual, amiga. Porque quem é muito bom pra um lado tem que ser ruim pro outro. Tem que ser ruim pro outro, né? Meu lado ruim devia ser a matemática, coisa assim.
Ai, mas continua. Então, eu fiz de tudo. Dançava de tudo na igreja. Eu amava dançar teatro, essas coisas, né? E aí, depois eu comecei a cantar de vez em quando no grupo de louvor dos jovens e tal. Ali, na minha adolescência mesmo, que eu olhei e falei assim, eu sempre gostei de cantar em casa, né? Assim, tinha meus momentos cantando, mas foi o momento, assim, quando eu tinha uns 13, 14 anos, foi a hora que eu olhei e falei, eu acho que vai ser através disso minha principal arma, sabe? Assim. E aí a coisa foi acontecendo. Dentro da igreja local mesmo, né? Eu fui me desenvolvendo na igreja local. Como que você divide a arte da ministração, sabe? Ministério, porque embora seja arte, mas Sim. existe um ministério. Como que você faz essa divisão para que você faça com excelência, mas ainda assim... Sim. Eu acredito muito que Deus não nos fez assim à toa. Eu acho que essa é a parte, Gabi psicóloga, né? A forma como a gente pensa, sabe? A estrutura mental que a gente tem, a forma que as nossas sensações são usadas para a gente experimentar as coisas, gostar ou não de alguma coisa, nos aproximar ou ser atraído pelas coisas ou não, sabe? Não é à toa que Deus nos fez desse jeito. É porque essas coisas, elas devem ser usadas para esses encontros com Deus. Eu acredito muito que as sensações, a forma como a gente pensa, tudo isso, sabe? As expressões, tudo isso ajuda a fazer essa conexão. Então, eu acredito que é muito efetivo se você fizer com excelência a arte e acrescentar a unção, sabe? Essa junção, ela é muito poderosa, porque a parte humana, né, que é a parte que a gente faz de melhorar, de ser o melhor que a gente pode ser, de ser a melhor música que você pode fazer, sabe? A voz melhor que você pode fazer, porque isso ajuda as pessoas a te ouvirem, a se atraírem pela música, sabe? A se atraírem por aquilo que você está fazendo. De qualquer maneira, não dá para tirar a parte humana, sabe? Porque nós somos humanos. E aí, quando você junta isso com a unção, com a sua vida de devoção a Jesus, com a unção e o chamado, né? Aquilo que Deus te ungiu para fazer, a combinação ela marca. Não tem jeito de passar despercebido quando junta as duas coisas. Entendeu? Porque às vezes você tem unção, mas a parte humana, técnica, tá tão ruim, tá tão... tá atrapalhando, sabe? Atrapalha as coisas de chegarem até as pessoas que têm ouvidos humanos, que talvez ainda não têm a parte espiritual bem formada. E vão ser talvez conectadas àquilo através da parte estética, técnica da coisa, sabe? Então, acho que tem que andar junto, não tem jeito. Tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois. Uau, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas... Eu já vi isso muito em várias igrejas, de achar que todo mundo tem que servir. Sim. Mas todo mundo tem que servir num lugar onde ela encaixa e que ela seja o melhor naquele lugar, né? Porque senão pode acabar sendo uma distração em vez de chamar as pessoas, né, a adorarem e a serem levadas a esse lugar, né, de adoração e de culto ao Senhor. Porque na verdade, quando o Senhor nos unge para algo, que é sempre ungir para. Não é você que decide do que você é ungido. Não é uma coisa assim solta. Tem objetivo. Tem objetivo, entendeu? É ungido para. O Senhor me ungiu para, Jesus fala, pregar o evangelho. Ele vai falando para que ele foi ungido. Então, assim, a gente tem que descobrir onde que o Senhor nos ungiu. E o que ele nos ungiu para fazer. Porque aí você tem uma capacitação espiritual que te faz ter graça. Que talvez uma pessoa faz com muita dificuldade, você que é ungido e que tem dom para aquilo, faz com muita facilidade. Não é à toa, entendeu? Faz tudo parte do plano. Gabi, como saber quem você é em Deus? Difícil, né? Eu acho que o mais importante é gastar tempo com Jesus sem criar expectativas daquilo que você gosta, daquilo que você quer. Porque às vezes o Senhor vai te querer num lugar que não é o que você está pensando. Não é do jeito... Às vezes a gente até tem talento, sei lá, a pessoa pode até cantar. Mas às vezes ela não foi chamada para exercer o ministério cantando. Talvez ele vai ser um ótimo médico e vai fazer
a obra de Deus ali dentro do hospital. A gente, inclusive, teve aqui no Gloricast uma embaixadora, assim, que é a Flávia Arraes. Ela Sim. canta muito, compõe. Mas Deus chamou ela durante anos através da medicina. Tá Hoje vendo? ela tem ido pregando, cantando, mas o marido dela cantava. Sim. Nas possibilidades que ela tinha, ela fazia back, mas o Senhor chamou ela para medicina, e ela hoje cuidou de um exército. Hoje ela Olha, é que capelã de um legal. exército que ela prega para um monte de soldado, tenente, Tá vendo? capitão, através da medicina. Então, o negócio é gastar tempo com Jesus mesmo. Não, isso não é uma coisa clichê que todo mundo fala. Faz diferença. Gastar tempo, você e Jesus, lendo a palavra, orando, não só falando e pedindo, mas ouvindo o que Deus tem para te dizer, te ajuda a se descobrir nele. E observando as suas habilidades, as coisas que você tem, se as portas naturalmente se abrem ou se elas estão fechadas. Tudo isso é indício que talvez, como a Flávia, o ciclo ali foi de medicina, agora o ciclo é outro. Você tem que gastar tempo com Deus e com o Espírito, porque Ele vai testificando no nosso coração onde que é pra gente estar agora. Porque eu vejo muita gente que fica batendo numa porta que não é dele, você fica ferido. Você fere os outros, você se magoa, você se machuca quando você está num lugar que não é seu. Não compensa. E eu acho que o mais lindo disso que você falou, passar tempo com Deus, de ouvir a voz de Deus, é porque, até mesmo no exemplo de Jesus, quando o inimigo vem dizer assim, quem você pensa que você é? Mas aí, Deus já tinha falado para ele, você é o meu filho amado. Isso então, assim, mesmo. quando o inimigo tentar te destruir, tentar tirar, a sua identidade já foi formada porque Deus diz quem você é. E aí as distrações, as coisas não conseguem te distrair. As coisas não vão conseguir te tirar do lugar, sabe? Assim, se você sabe exatamente quem você é em Jesus. É muito difícil uma pessoa que tem essa convicção aceitar qualquer coisa. De qualquer Gabi, jeito. Eu vou pegar um pouquinho o seu lado psicóloga. Tá. Por mais que a gente vai ter mais o seu lado ministra, eu vou puxar bom. um pouquinho o seu lado psicóloga. Pra quem não sabe, gente, a Gabi é formada em psicologia, até Isso. atuou na área, até o Sim. Senhor chamar ela pra ser full time aí, Isso assim, mesmo. no ministério, através do louvor e adoração. Gabi, e quando você não gosta de algo em você? Sabe, quando assim, algo em você te incomoda, por mais Sim. que seja parte da sua identidade, como fluir na sua missão, quando existe algo em você que te incomoda? Nossa, muito legal isso. E é engraçado que eu ouvi uma palavra disso faz pouco tempo. Davi foi chamado para ser rei. Mas ele era bom mesmo, o que ele gostava de fazer era ser guerreiro. Ele gostava de guerrear, sabe? Ele gostava de outras coisas. Ser rei era a coisa que era mais difícil para ele. Não era a coisa que ele tinha tanto prazer assim. Mas ele foi chamado para poder cumprir aquilo. E com o tempo gasto com Jesus, aquele tempo que você gasta com Deus, cantando para Jesus, falando o que está no seu coração, sendo verdadeiro e sincero, sabe? Você vai sendo capacitado a fazer aquilo. Eu acredito muito que tem muitas coisas que Deus vai pedir para a gente fazer que vai nos custar. Vai custar a nossa reputação, aquilo que a gente pensa da gente mesmo, sabe? Vai custar os sonhos que a gente escreveu, que a gente queria. Eu acredito muito nisso, que faz parte da vida de devoção, faz parte da vida de entrega. Quando você se entrega para alguém, você se entrega. Você não escolhe, eu me entrego, mas do meu jeito. Não, né? Eu me entrego, mas essa partezinha aqui eu quero que seja do jeitinho que é mais confortável para mim. Não é entrega. Então, assim, eu acho que o mais importante é, se tá te incomodando, se esse lugar onde o Senhor te colocou tá te... Eu tenho vivido isso um pouquinho, que o Senhor tá me colocando num novo lugar que é totalmente fora da minha zona de conforto. Obediência. Eu obedeço até o momento que em Jesus eu vou descobrir como fazer, sabe? Jesus vai me ensinar. Se Ele me chamou, Ele me capacita. Ele vai me ensinar como é que eu faço isso bem. Ele vai me ensinar como criar gosto por isso, sabe? Ele vai te dar as ferramentas necessárias. Obediência gera autoridade, não tem jeito. Eu acho que é igual eu sempre respondo para a Bíblia, né? Tem gente que fala, mas eu não consigo ler a Bíblia porque eu não gosto, me dá sono. Eu falo assim, primeiro é disciplina, depois você vai aprender a amar, mas primeiro vai pela disciplina. É isso aí. Né? É que a gente está numa época da geração que você tem que gostar.
Você tem que sentir vontade. Você tem que sentir desejo, senão não é pra ser. Senão não é desse jeito. Gente... Tá feliz, né? Tá te fazendo bem? Tá te fazendo feliz? Vai. Mas já percebeu que te fazer feliz toda hora te dá tristeza? A gente tá na época das pessoas com mais depressão. Exatamente. Com mais vontade de morrer. Como? Se agora eles podem tudo. É porque ninguém foi feito para fazer tudo o que quer. Não é para isso a vida, entendeu? Uma vida de sacrifícios por propósito gera alegria. É por isso que você vê Paulo sofrendo tanto e tão alegre. Não faz sentido. É porque ele mesmo fala, ó, se eu for morrer para que vocês ganhem vida, então eu estou muito feliz. É porque sacrifício por propósito gera alegria. Não tem jeito. Uau! E como que foi a virada da chave? Gabi na psicologia, Gabi psicóloga, para Gabi que hoje vive a arte, a música, o ministério. Foi muito legal, por quê? O meu sonho da minha vida era ser médica. É o sonho da minha vida, eu nunca te contei isso? Isso nem eu sabia, gente. Revelações de Gabi no Gloricast. O sonho da minha vida era ser médica. Sonho desde que eu sou pequena. Sonho, tipo assim, de infância, entendeu? Eu cresci dizendo que eu ia ser obstetra. Quando eu era pequena, eu falava, eu vou ser médica de tirar neném da barriga. Gente! Era meu sonho. Quando chegou lá na adolescência, na época do 3º ano e tal, eu comecei a entender em Jesus que eu não ia ser médica. Que ele ia me chamar para ser outras coisas. Eu sabia do meu ministério, eu sabia muito bem dessa parte. Mas eu acho que ainda não tinha entendido que o ministério ia ter tudo de mim. E que os meus sonhos, alguns vários dos meus sonhos, eu ia ter que deixar para poder sonhar os sonhos de Deus, né? E aí, mas foi uma coisa aqui dentro, não foi uma coisa que, não foi nem falada em voz alta, sabe? Não foi uma coisa que... Foi uma convicção que o Espírito Santo começou a colocar no seu coração e mudar... Totalmente. Os seus desejos e pensamentos. Eu lembro direitinho o dia, Lu, eu estava estudando pro vestibular. Estudando. Eu ouvia falando que eu não ia ser, né? Eu ouvia na minha cabeça, tipo, eu não vou ser médica. Jesus me quer completamente pro ministério. Eu falava, não, mas deve ser coisa da minha cabeça. Vamos continuar. Até que um dia eu estava lá com todos os livros estudando. De repente, comecei a chorar. Chorar. Minha mãe passou, o que foi? Eu falava pra ela, mãe, eu não vou ser médica. Eu não vou ser médica. Ela, como não? Você pode ser, a gente vai fazer o que for preciso para você conseguir. Não, mãe, eu não vou ser médica. Jesus, eu já entendi. Eu vou viver para o ministério, eu não vou ser médica. E aí, naquele dia, eu falei, Deus, a partir de hoje, eu sonho seus sonhos. Eu não quero ficar sonhando os meus, eu vou sonhar os seus, o que o Senhor quiser. Naquele dia, eu entreguei meu sonho. E como que você foi parar na psicologia? Justamente por causa disso. Assim que eu entreguei esse sonho, eu comecei a pensar quais ferramentas eu preciso para fazer o ministério. Uau. E aí eu entrei na psicologia, porque eu entendi que com a psicologia eu ia poder abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, dar conhecimento para as pessoas. Então ia ser uma ferramenta das várias que o Senhor foi me dando, né? Ia ser uma ferramenta para o ministério. Então eu entrei na psicologia para o ministério. E aí eu fiz o curso todo. Lá dentro, muita coisa que falava virava música, virava palavra, virava... Eu ia ouvindo, eu ia vendo Deus nas coisas. Eu ia vendo Deus em tudo. Quando eu terminei a faculdade, nem cheguei a trabalhar tanto nisso, só nos estágios da faculdade mesmo. Porque logo depois que eu formei, aí Deus foi levando, foi abrindo as portas e a coisa foi acontecendo mesmo. Eu percebo hoje, eu usando a psicologia nisso, sabe? Assim, na escola de ministros, né? Que eu tenho a escola para os ministros de louvor, para ajudar a entender sua própria mente, se descobrir qual é o seu propósito, sabe? Essas coisas assim. Nas igrejas, na forma como eu analiso rapidamente a igreja, o que a igreja precisa. Que, lógico, é a parte do Espírito Santo que vai me direcionando e também a parte humana de reconhecimento, assim, da psicologia mesmo, de analisar o ambiente. Então, eu vejo a psicologia nisso, entendeu? Uau, que profundo isso, né? Conseguir analisar das duas formas. Como você sempre fala, né? Desde o início do podcast existe o lado espiritual, mas também existe o lado humano, as necessidades humanas. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Isso. Então, que profundo isso. E quais os maiores desafios ministeriais que você já viveu? Ai, alguns vários. E é engraçado que quando a gente vai recebendo as palavras de Deus, as promessas de Deus, a gente vai criando uma expectativa
e uma narrativa nossa de como é que vai ser, né? A gente vai esperando que seja de um jeito. Mas a verdade é que o Senhor vai fazendo. E tem coisa que você nem sabia que era uma grande dificuldade para você, que você nem sabia que você precisava passar. E depois que você passa e sofre, você percebe o quanto era bom. Então, eu tive alguns momentos nesse tempo de ministério, né? Que foi quando eu me coloquei nesse lugar, após a faculdade, que eu e meu marido, Pedro, você sabe, Pedro é sonhador, realizador de coisas. Eu acho que o Pedro é seu par perfeito, porque ele te impulsiona muito a viver as coisas que naturalmente, acho que na sua cabeça, nem sei se eu posso falar isso, Sim. mas seriam difíceis, seriam quase impossíveis. Totalmente. O Pedro vai. Ele é um realizador, entendeu? Uau. Eu acho que eu sou sonhadora e criadora de ideias. Eu abro a boca e falo com ele, a coisa acontece. Não dá nem tempo de eu respirar. O negócio já aconteceu. Então, foi assim, eu tinha um sonho de fazer uma noite de adoração, de gravar e tudo. Pedro virou e falou, vamos fazer. 2 recém-casados, sem dinheiro nenhum. A gente vendeu as coisas que a gente tinha. Eu vendi as coisas de valor pra mim. E é engraçado que nesse ano, Atos 20, 24, estava sendo meu versículo. Eu não tenho a minha vida como valiosa, a não ser que eu cumpra o chamado que Jesus me confiou. E eu ficava, é isso que eu vivo, é isso que eu vivo. Até que foi tirado coisas que eram valiosas pra mim, sim. Foi aquele momento que foi um embate no meu coração. Foi uma quebra de tantas estruturas que eu achei que já estavam resolvidas dentro de mim, sabe? Então, eu passei 1 ano, 1 ano e meio nessa situação desses investimentos, vendo as músicas e o meu sofrimento causando vida em outras pessoas, como a música Bom Perfume, né? Que nasceu desse momento, que foi sofrimento pra mim. Foi eu falando, Jesus, eu vou te dar tudo toda vez. Eu te dei tudo, eu vou te dar tudo de novo. Quantas vezes for preciso, eu te dou tudo. E é engraçado como que a música do meu sofrimento causa vida em tanta gente. Então, hoje eu olho pra trás e falo, que bom que eu sofri. Que bom que eu sofri. Doeu muito, foi muito difícil. Tive crises de ansiedade, porque eu não sabia como é que ia pagar as contas. Aí que a gente vai descobrindo que eu confiava em Deus, mas talvez não tanto. Que eu tinha fé, mas talvez eu não tinha tanto ainda. Foi processos que Deus foi me preparando e me forjando para quem eu sou hoje, sabe? Depois, agora na pandemia, foi outro processo com o Theo, né? Pequenininho, com tudo acontecendo. E aí eu vejo Deus fazendo uma leoa acontecer. Minha sensação é essa. Deus foi construindo a leoa, que eu achava que eu já era, mas não era tanto. E através desses pequenos desafios, ele foi me fazendo ser essa pessoa, entendeu? Com mais fé, com mais garra, com mais... Eu não sei, com mais autoridade, talvez. Eu acredito nisso. Que foi nessa obediência e no meio das dores aprendendo mesmo. Uau. Gabi, você citou Bom Perfume. Como que é seu processo de composição e até mesmo de tradução de músicas? Eu sei que você traduz muitas versões no Brasil, ficaram famosas através da sua tradução. Então, como é que é esse processo? Olha, eu amo traduzir música. É tipo um hobby. Se eu ouço uma música, eu já começo a pensar em como é que ela vai ser em português, já escrevo ali. Eu amo realmente escrever, traduzir as músicas, né? Fazer versão. É uma diversão. Na minha cabeça, são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes, né? Porque para você fazer a versão, você tem que pensar nas combinações de palavras, numa métrica que já está construída. E eu acredito que você tem que tentar ser o mais literal possível, deixar a essência da música, mas também facilitar para que o Brasil consiga se reconhecer na letra. Porque às vezes são palavras que pra gente não vai fazer tanto sentido, que se você mudar um pouquinho, ou se você mudar as frases, colocar uma em cima e outra embaixo, é coisa pequenininha que faz diferença na versão, né? E na composição, antes, eu acho que eu compunha muito mais, assim, de já vir tudo de uma vez, sabe? Eu vou cantarolando, vem a letra, vem uma melodia e vai indo. Hoje em dia, eu tenho aprendido a compor mais intencionalmente. Então, eu escrevo, são orações minhas, são coisas que já estão escritas nos meus blocos de notas, nos meus cadernos, são coisas que eu quero dizer, sabe? Assim, eu quero dizer isso. Aí eu vou escrevendo palavras e frases. E aos pouquinhos eu vou tentando colocar melodias nessas coisas que eu quero muito dizer. Hoje em dia está acontecendo mais assim, sabe?
Bom Perfume foi assim, eu escrevia: na alegria ou na dor, eu te darei o meu melhor, receba tudo que eu tenho, o que eu posso dar ao Deus que me deu tudo. E aos poucos eu já sabia o que eu queria dizer, eu ia tentando construir até que um dia veio, assim, de várias tentativas eu falava: não é isso, essa melodia não é isso. Tentava de novo: não é isso que eu quero. Tentava de novo: não, ainda não chegou. Até que um dia eu ouvi e falei: é isso. E aí veio, entendeu? Tem acontecido muito mais assim. Uau, que profundo isso, né, Gabi? Eu costumo compor assim também. Já senta essa é a música. Sim. Aliás, nem senta, né? A música vem do nada. Já vem, Mas eu também tenho aprendido, principalmente em algo que você fala muito também, sobre o cantar a Bíblia. Sobre pegar a Bíblia Sim. e cantar a Bíblia. Qual que é a importância de cantar a Bíblia? Olha que legal, Lu. Na palavra de Deus fala que a gente pode se encher do Espírito Santo com salmos, hinos, cânticos espirituais e ações de graças. Ele já está dando para a gente a ferramenta de se encher do Espírito. Quer dizer que cantar salmos, cantar a palavra de Deus, te enche do Espírito. Então, quando a gente canta a palavra de Deus, a gente já sabe que ela não volta vazia. A gente já sabe que ela é mais profunda, mais cortante que espada de dois gumes. Ou seja, quando ela entra, ela deixa semente, entendeu? Ela faz alguma coisa dentro do coração, não tem jeito. Quando eu penso nessas coisas, eu entendo que as minhas palavras não vão fazer tanto estrago no bom sentido quanto a palavra pode fazer. Porque as minhas palavras talvez vão ajudar a pessoa a cantar algo que ela está sentindo, talvez vão ajudar a pessoa, né, a encontrar ali uma forma de responder aos seus sentimentos. Mas cantar a palavra de Deus põe semente no coração. Cantar a palavra de Deus te enche do Espírito. Então, assim, eu prefiro milhões de vezes, quando eu pego para escrever qualquer coisa, eu escrevo, tipo assim, os versos bíblicos que eu quero encaixar lá dentro, entendeu? Sempre vai ter palavra de Deus, sempre, sempre, sempre. Porque aí eu sei que ela não volta vazia, que ela chega no coração e que a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo. Amiga, você é uma pessoa de muita excelência, todo mundo vê isso em você, né? Você Obrigada, tenta amiga. fazer sempre o bom e o melhor. Muito, sim. Mas você podia reter isso, tipo assim, só pra você, só pro seu ministério. Você podia pegar todas as coisas que você sabe e deslanchar aí no Brasil e usar isso ao seu favor. E não seria pecado. Você estudou, você tem conhecimento e você pôs em prática, tá tudo bem. Quando que você entendeu que você precisava dividir isso com outras pessoas e capacitar outras pessoas? Sim. Eu acredito muito. Não é só eu que acredito, né? A palavra de Deus fala isso, não tem jeito da gente ir contra a palavra. Nós somos um corpo. Nós somos um grupo de pessoas, sabe? A igreja é todo mundo junto. Então, na minha cabeça, não faz sentido esse individualismo que acontece às vezes dentro da igreja, dentro do ministério de louvor, nos artistas. Não é bíblico. Sabe, Deus nunca chamou a gente para andar sozinho e construir seu império. Sempre foi para andar junto. Era assim que eles faziam. Então, é um padrão secular que a gente pôs dentro da igreja. Não é um padrão nosso. O padrão nosso é um servir ao outro. É um ajudar o outro, sabe? Eu sempre gostei de ensinar. Eu acho que eu tenho essa coisa de mestre dentro de mim. Eu gosto de ensinar, gosto de ajudar as outras pessoas a serem seu melhor, sabe? Sua melhor versão, ajudar as pessoas nisso. Então, desde o começo no Ministério de Louvor, na liderança de louvor dentro da igreja local, porque eu comecei a liderar louvor fora quando eu estava com uns 23 anos. Mas até então, era dentro da igreja local com o mesmo grupo de louvor, com as mesmas pessoas, né? Então, eu sempre gostei de criar isso com o pessoal que andava comigo, de forjar outros ministros de louvor, os músicos da banda, para eles entenderem o poder que existe no som que eles estão fazendo, naquilo que eles estão fazendo, se fizer intencionalmente. E assim foi crescendo. De vez em quando, eu vejo alguém que tenha potencial, já ponho para perto e começo a tentar ativar a pessoa, desenvolver a pessoa mais, sabe assim? É uma coisa minha mesmo. E aí, na pandemia, eu comecei a receber muita mensagem de muita gente quebrada, muita gente sem saber o que fazer, muita gente ferida dentro do Ministério de Louvor. Aí um dia eu não achei que ia dar certo, achei que ia dar umas 30 pessoas, sei lá. Eu fiz um stories falando, querem mentoria para Ministério de Louvor? Falaram que sim. Abri lá no Telegram
Disso virou uma turma, virou outra. Quando eu vi, já tinha 1.000 alunos. Meu Deus. E agora, sabe, eu nem sei quantos alunos eu tenho mais. Porque aí eu gravei tudo, coloquei no Hotmart. E aí eu tenho essa comunidade de ministros de louvor pelo Brasil todo, que são pessoas que podem chegar e conversar. Então, assim, eu acredito muito que é isso que é pra gente fazer, entendeu? Eu acredito que Deus nos chama pra fazer isso. Pra andar junto e um ir estimulando o outro, e sabe? literalmente né? Sabe uma marca que pra mim tem muito grande de você, que eu nunca me esqueço? Gente, Gabi, além de psicóloga, ministra de louvor, é decoradora. Gabi é decoradora. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Eu não conheço ninguém que já mudou tanto de casa igual a Gabi. É verdade. Se quiser mudar, pode contactar a gente, que eu vou lá te ajudar. E um dia eu quis mudar meu quarto. Eu sou mais humilde, eu não mudei de casa, eu mudei de quarto. E aí eu liguei pra Gabi, liguei pro Pedro e falei, eu quero decorar meu quarto. Foi. E a Gabi é muito doida, gente. Ela foi comigo, ela me incentivou. 6 horas da manhã a gente foi pro Leroy Merlin. Você lembra disso? Quem acorda 6 horas da manhã? A gente foi pro Leroy Merlin comprar uma tinta pra ir no Leroy que eu queria. Foi. E pra piorar, gente, nós fomos as pintoras. Você lembra disso? A gente pintou a parede. Foi. Depois você mesmo, que você também tem dom pra isso. Não foi você que fez sua cabeceira? Da cama. Foi. Foi demais. Foi super divertido. Naquele dia, eu lembro que nós duas estávamos no começo do ministério, Sim. né? E a gente olhou uma para outra e naquela época a gente via muita batalha entre um ministro e o outro, e não Sim. sendo corpo, mas sendo qual ministério é mais relevante, qual tá crescendo mais, qual tem mais streamings. Eu acho que as plataformas são bênção, mas às vezes elas impulsionam uma disputa que não tem que existir. E aí a Gabi olhou pra mim, eu não sei se você vai se lembrar disso, e a gente fez uma promessa que a gente nunca iria disputar uma com a outra, que a gente seria corpo, que a gente iria crescer. Que legal. Então eu acho isso lindo, eu acho que hoje aquela promessa feita lá no quarto, ela se estendeu a milhares de pessoas que não estavam no quarto. Sim. Né, assim, que você tem cumprido isso, de ser corpo, de ensinar, de não disputar, mas de falar assim, vem que eu compartilho com você, vem que eu ensino, vem que eu quero dividir, mas também vem que eu quero aprender. Sim. Né? Que legal. E quão lindo que isso é. Isso me marcou pra sempre. Que legal, Lu. Não sabia, eu não lembrava disso. Sim, eu lembro que no dia que você apareceu, porque ela é muito chique, ela apareceu... Eu sou chique, ó quem tá falando. Apareceu vou falar em códigos, tá, gente? Na emissora concorrente com o Luciano Camargo. Luciano Camargo, foi. Isso me veio muito ao meu coração. E eu sabia que você estava ocupada e eu mandei mensagem pro seu marido, lembrando ele disso. Ai, que legal! Foi. Mas me conta, ministerialmente, o que você considera até hoje a sua maior vitória? Nossa, eu tenho algumas que eu acho que são legais. A coisa de ir para os lugares e ver ministros de louvor que se encontraram ministerialmente por causa de mim, não por causa de mim, né, mas por causa daquilo que o Senhor me possibilitou compartilhar, sabe, assim, para mim é a vitória. Ativar outras pessoas, sabe, levantar outras pessoas. Gente que não conseguia cantar, era tão tímido que não conseguia abrir a boca e hoje é o líder principal do louvor. Sabe essas coisas assim? Eu olho pra isso e falo, eu acho que eu fui feita pra isso, sabia? Pra ativar a galera, pra poder despertar, trazer despertamento mesmo, assim. Trazer essa devoção e essa paixão e fazer todo mundo entrar nessa junto comigo. Eu gosto disso. É quando eu tenho aquela sensação de, tipo assim, missão cumprida. Quando alguém também, através das minhas músicas, vem e me fala, olha, eu fui curado, ou eu voltei para Jesus por causa disso. É o objetivo de tudo que a gente faz. Então, quando eu ouço isso, eu falo, então tá tudo valendo a pena, gente. Tá valendo a pena por causa disso. Gabi, você falou muito sobre a arte, a excelência, mas a unção. Sim. Como efetivamente unir talento e unção? Legal. Olha o que eu acho. A unção é a coisa mais importante. Ela é a mais importante. Ela é mais importante que o talento. Mas o talento também é importante. O mais importante de tudo, então, é você gastar tempo com Deus. Se você quer ser um ministro de louvor, se você quer ser um pastor, se você quer ser qualquer coisa dentro da igreja, você tem que entender que para tocar a igreja você tem que ter sido tocado antes por Jesus, entendeu? É impressionante. Aquela frase que a gente ouve de vez em quando é uma verdade. Não dá para você levar o povo onde você não sabe chegar.
Não tem jeito, entendeu? Você pode falar coisas bonitas, palavras bonitas, persuadir pela performance, entendeu? Mas as pessoas sentem unção. A pureza, sabe? O espírito testificando com o espírito de quem está embaixo, uma coisa que não tem jeito de você fazer um fake. Não tem jeito. Então, você pode fazer muito bonito e a pessoa embaixo ouvir uma música bonita. Ouvir e ser cativado por uma música legal, entendeu? Então, acho que o principal é gastar tempo com Jesus no seu quarto, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, qualquer lugar. Porque a presença de Jesus, ela não sai e volta. Ela está sempre. Ela habita na gente. Essa é a diferença que eu acho que a igreja hoje tem que se relembrar. A gente não precisa ficar entrando na presença. A gente está. E a gente tem que ter consciência de que a presença está aqui agora. Ela está aqui. Entendeu? Quando eu voltar para dentro do meu carro, ele vai estar lá. Então, acho que quando você junta e você entende o valor dessa presença e o valor daquilo que ele te confiou, você vai querer dar o melhor. Você não vai dar de qualquer jeito. Como é que para uma coisa tão valiosa, você vai fazer de qualquer jeito? Tudo que tem valor pra gente, a gente faz o melhor. Então, é isso. Acaba conciliando sem querer. Para tudo que você dá valor, você se dá por inteiro. Você dá o melhor que você tem. E é engraçado que, há pouco tempo eu estava lendo em Gênesis, estudando esses dias, e quando Deus colocou as plantações, colocou tudo aqui, ele já podia ter deixado tudo plantado, sabe? O pé de banana. Ele fala para Adão assim, agora cultive. Então Deus deu tudo. Quem tinha que cultivar tudo era Adão. Do mesmo jeito na parábola de talentos. Ele deu o talento, agora multiplique. Essa parte quem faz é a gente. Então, assim, quando você tem noção do valor daquilo que você carrega, você vai fazer multiplicar. Você vai fazer crescer, entendeu? Você vai dar seu melhor, você vai frutificar. Não tem jeito. É verdade. É verdade. Vai dar fruto. Não tem jeito. Amiga, presta atenção nessa pergunta, tá? Tá. Que ela é dividida. Vamos lá. Porque assim, você fala tanto para mulheres casadas, pessoas, né, não só mulheres, homens também, né, ministros de todas as idades. Mas como você é jovem, você é muito Sim. jovem, você também fala para muitos ministros que são solteiros. Sim. E que ainda vão viver muita coisa, existe muita mudança. Então vamos lá, a pergunta. Qual que foi a mudança, a diferença da Gabi adoradora? Primeiro, quando chegou o Pedro e você casou. E segundo, depois quando chegou o Theo. Legal isso. Então, eu acredito muito que casamento é propósito. União de propósitos. Eu acredito muito, porque eu já vi com os meus olhos, muito próximo a mim. Você, quando está com uma pessoa que não tem um propósito parecido com o seu, que não anda na mesma visão, a pessoa te faz desaparecer. A pessoa te engole, não tem jeito. Você pode ser maravilhoso, você pode ter uma super identidade, entendeu? Mas e aí, se você casa errada, já era. Não tem jeito. Então, assim, quando você estiver à procura do seu grande amor, se você tem ministério, se você já sabe que foi chamado por Jesus, você tem que olhar para a pessoa além do amor, além da beleza, além de tudo isso, você tem que olhar para onde que essa pessoa quer ir. Quem que essa pessoa quer ser? Será que ele quer ir para os mesmos lugares que eu quero? Será que ele quer fazer as mesmas coisas que eu quero fazer? Será que ele entende o chamado que eu tenho? Ou eu entendo o chamado que ele tem? Será que eu vou aguentar essa vida desse jeito? Porque é muito bonitinho até casar. Mas, tipo assim, você vai casar com um músico. O músico vai ficar na estrada, você vai ficar sozinha dentro de casa. Você vai aguentar? Talvez no começo você até que fala que vai. Mas aí, se você entrar nesse relacionamento, nesse casamento, e você enterrar o ministério da pessoa. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa pensar. O Pedro era meu melhor amigo. E eu sempre tive essa noção, como eu falei pra você, desde muito nova, eu tinha muita noção. Eu tinha essa consciência do meu chamado, da minha responsabilidade, desde muito nova. Então, mesmo que aparecia alguns meninos, gente que eu gostava, ou que gostava de mim, com o tempo, eu ia olhando e falando, essa pessoa, ela não tá entendendo, ela não vai conseguir ir até onde eu preciso ir. Ela não vai conseguir, não vai dar pra gente ir. Entendeu? Não vai. E aí eu deixava de lado.
E o Pedro, ele já tinha essa cabeça sonhadora. Ele acreditava em mim mais que eu. Porque eu era tímida, eu era insegura, né? E aí, ao mesmo tempo, eu não sei explicar, mas eu sou ousada e tímida ao mesmo tempo. Não sei como é que explica isso. Eu lembro de quantas vezes o Pedro pedia pra sair junto comigo, com o Ian, pra pedir conselho pra fazer você crescer. É. Pois é. Então, eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu não sei explicar. Agora eu tô mais ousada. Eu tô falando que nesse processo eu Deus acho foi... que uma leoinha A saiu leoa da chegou. caverna. Então, eu era uma leoinha filhote. É. E tava no Dentro da processo... caverna. E aí, beleza. Então, o Pedro me colocava pra frente. Eu falava, nossa, meu sonho era fazer tal coisa. Nós vamos fazer. Vamos acontecer. Aí ele tinha já essa coisa das nações, de aventura, de acreditar nisso, de realizar sonhos. A gente se dava muito bem em todas as outras áreas também, então eu olhei e falei, eu acho que é esse menino aí mesmo. No namoro isso foi concretizando, no casamento, o que aconteceu, quando você casa certo, o que acontece é que o casamento faz você ficar muito maior do que você era sozinho. Eu recebi uma palavra do Ademar de Campos, quando eu estava solteira, dizendo que o homem que Deus tinha para mim ia expandir o meu ministério muito mais do que eu conseguiria sozinha. Hoje, não tem uma palavra que foi mais realidade que isso. Não tem condição. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Em você encontrar essas pessoas que vão fazer você frutificar. E você vai fazer a pessoa frutificar também, sabe? Uhum. Que junto vai fazer expandir, vai fazer brilhar. Eu acredito nisso. E aí, com o Theo, veio uma outra coisa. Eu acho essa coisa maternal mesmo, essa coisa de leoa, de mãe, eu nem sei explicar a ousadia que veio com o Theo, a autoridade que veio com o Theo, mais vontade ainda de dar certo, de fazer dar certo, sabe? Mais vontade ainda de tocar as pessoas e causar... Na minha cabeça, no meu coração, eu não quero fazer música. Eu quero deixar legado. Então, depois do Theo, isso ficou muito mais marcado. Eu quero que ele, a geração dele, sejam marcados pela história que eu construí. Marcados por Deus através de mim. Não eu, mas Deus através de mim. Eu quero que isso aconteça. Então, o Theo aumentou isso em mim mais, sabe? De olhar e falar assim, poxa, eu posso... Esses dias, gente, eu me senti até tia demais. Porque menino jovem, assim, tipo, 14, 15 anos, me chamando de tia. Eu amei. Falei, gente, eu já sou tia, pelo amor de Deus. E aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, a minha mãe te ouve o dia inteiro lá em casa. Eu já tô até cansada de te ouvir e tal, não sei o quê, zoando, né, rindo e tal. E depois falou assim, mas olha, abençoou a gente demais, modificou nossa vida. Eu tô tendo muitos momentos com Deus, com você. Então, assim, eu acho, e o que eu sinto que a gente nasceu pra fazer, é isso. Marcar a vida das pessoas, de Deus, deixar Deus marcar a vida das pessoas através da nossa vida. O Theo fez essa parte maternal, talvez, sabe? Desse cuidado das gerações, do legado. Ele aumentou isso em mim. Que lindo. Como que você acha que é a vida cotidiana, a vida do lar, normal, né? Do dia a dia, dentro de sua casa, te faz crescer, te faz amadurecer, ou te faz fluir melhor até ministerialmente? Meu Deus, demais. É um desafio muito grande. É muito desafiador. Com a vida que a gente vive, de viagem e de tudo mais. E acaba que a gente servindo muito ali e também sendo servido, sendo cuidado pelas pessoas. Quando a gente volta para casa, eu sou uma pessoa totalmente normal mesmo. Que ele tem que lavar prato, varrer a casa, botar roupa para lavar. É uma vida normal. E é uma vida normal que tem uma criancinha que não importa se eu tô cansada ou não. Ele precisa da minha atenção. Ele quer minha atenção, sabe? Então, desde que o Theo nasceu, eu tenho experimentado mais dessa renúncia pelo outro, sabe? Que por mais que a gente vive isso na vida em alguma área ou outra, quando você tem filho, aí toda vez é tipo assim, aquela sensação de... Ai, tô tão cansado, eu só queria descansar. E aí ele olha pra mim querendo brincar porque ele tá com saudade de mim. Eu tenho que engolir meu cansaço, eu tenho que engolir minha tristeza, eu sei lá, pra poder estar com ele, sabe? Então tem me ensinado muito sobre essa coisa de servir ao outro, de estar para o outro, ainda mais.
Gabi, eu tô amando essas perguntas de dois, assim, ó. Vamos lá. Você começou falando da sua família, de tudo, né? Assim, como tudo veio da sua família. Qual legado você sente que você recebeu da sua família e qual legado você quer deixar pro Theo? Nossa, legal, hein? Deixa eu ver. Legado que eu recebi da minha família: paixão por Jesus e vida de devoção. Eu aprendi com eles. A minha família é uma família santa, sabe? É uma família que vive santidade mesmo, assim. Que, lógico, a gente é humano, tem todos os problemas, normal. Mas é uma família que busca santidade. Quando eu acordo, eu sei lá, vou pra casa dos meus avós em Recife. Você sabe que eu amo ir lá pra casa dos meus avós em Recife. Todo dia de manhã cedinho, ninguém faz nada sem antes ter tempo com Deus. Eu vejo minha tia, minha avó, meu avô chorando na presença de Deus pela manhã, entendeu? Minha mãe fazendo isso. Então, eu acho que o que eles me deixaram de mais importante foi isso. Eu aprendi com eles esse amor, sabe, intenso por Jesus, essa paixão, essa vida de devoção, que é o que eu reproduzo na minha vida. E eu acho que é o que eu quero deixar pro Theo. Desde que ele estava na minha barriga, eu só orava falando assim: Deus, que a sua presença seja lar pro Theo. Que ele se sinta em casa na sua presença. Que ele deseje a sua presença. Que ele te ame mais que tudo. Quando ele está dormindo, eu ponho a mão na cabeça dele e falo: Deus, por favor, o coração dele é do Senhor. Que ele te ame mais que tudo. Então, eu acho que eu vou ter feito um grande trabalho se ele for muito apaixonado por Jesus. Se eu conseguir passar essa paixão, sabe? Essa coisa de, tipo assim, Jesus está acima das outras coisas. Eu amo tanto Jesus que eu não preciso experimentar o mundo. Eu não preciso, sei lá, entrar em padrões que não são meus. Eu amo tanto Jesus que ele me basta. Eu acho que é isso que eu quero. E eu oro, e eu declaro, eu profetizo na cabeça dele todos os dias, sabe? Que ele ame esse lugar. Muito, muito, muito mesmo. Gabi, mamãe. Gabi, qual leitura... Vamos voltar para a Gabi, psicóloga. Qual leitura que você faz hoje das crianças, no sentido ministerial, assim? Você olha para as crianças que você consegue ver, o que você consegue enxergar do ministério de adoração do futuro? Olha, eu acredito muito, muito mesmo. E eu tô feliz porque o Senhor tem despertado. Eu tenho visto muitas lideranças sendo despertadas para isso. A gente vê uma luta muito grande do outro lado, tentando conquistar as crianças, né? Tentando colocar nelas as sementes. É porque, gente, se a gente entender que criança não é bobinha, criança não é boba. Criança absorve tudo. Criança aprende profundamente as coisas. Profundamente. E a pureza e a ousadia que a criança tem faz eles serem usados por Deus de uma forma muito, muito poderosa. Você, a gente cresceu na igreja. Não tem jeito, gente. A semente fica. A semente fica. Então, o que eu sinto que a gente tem que já está acontecendo, mas que a gente tem que fazer mais, é discipular nossas crianças com profundidade de Bíblia, de palavra de Deus. Isso. Sabe? Ativar essas crianças no profético. Encucar, isso. A gente tem que colocar neles eles têm que assistir a nossa paixão por Jesus. Eles têm que participar de momentos avassaladores da presença de Deus. Lu, eu tô indo em muitos lugares e o que eu tô vendo de criança chorando, deitada no chão na presença de Deus, isso para mim é indício. Toda vez que eu vejo as crianças sendo atraídas, para mim é indício de que a presença tá bem baixinha mesmo. Porque eles reconhecem. É casa para eles, entende? Não é deles o reino dos céus? Então eles sabem quando o céu tá baixinho. A gente não pode menosprezar as crianças. Eles têm, e se a gente coloca neles esse poder... Lembro na época que eu estudava no IHOP, eles, lógico, têm muito essa noção, né, do poder de colocar isso, essas realidades bíblicas, a profundidade da Bíblia, do profético, da fé, do Espírito Santo nas crianças. Lu, eles vinham orar por nós, profetizava pra gente. Era tipo assim, era uma coisa sobrenatural. Então, eu acredito que nós estamos num momento crucial de levantar nossas crianças. Os profetas, mas assim, desde pequeno. Os pastores, os evangelistas, já ir colocando essas sementes desde pequeno, sabe? Eu acho que se a gente fizer isso, nossa, a gente vai viver coisas sobrenaturais. Uau, é mesmo. Eu também concordo, até porque
não é apenas o futuro, eu acho que é o agora. É o agora. É o agora. Gabi, com 9 anos de idade, eu cresci numa família, como o pessoal sabe, crente. Família, né, pastoral também. E dentro da minha casa, com 9 anos de idade, eu tive uma tia que ficou paralítica. Olha. Só que eu cresci não apenas crendo, mas lendo na Bíblia, Sim. ouvindo e vendo que Deus é um Deus que cura. Então eu lembro da minha mãe fazer uma viagem com a gente foi ver a tia Nesa. E ela já não andava, ela estava na cama. Eu lembro, eu e meus irmãos, e eu virei pra minha tia aquele silêncio, assim, né? A gente vendo ela, minha mãe vendo pela primeira vez naquela situação. E aí eu virei e falei assim, tia, por que a senhora não anda mais? Aquele momento que a mãe pensa em matar morrendo o filho, de assim, vergonha. 2 segundos, né? Minha mãe olhou assim, tipo, Luciana, isso não é pergunta que se faz. Sim. Né? Assim, aquele olhar de mãe que você já entende. E minha tia virou e falou assim, calma, calma. Ô, Branca, não preocupa não, a tia não anda porque os médicos disseram que não tem mais jeito. E eu me lembro como ainda hoje. Eu virei pra ela e eu falei assim, tia, o que o médico dos médicos disse pra você? Tá vendo? E eu falei com ela, eu não falei eu posso orar por você, não falei eu falei assim, posso cantar pra você. E eu lembro que Deus tinha me dado uma canção de cura. Ainda criança, Deus tinha me dado uma canção de cura. E naquele quarto eu vi minha tia levantar e andar. Sim. Então, assim, Uau. o que Deus pode fazer através de crianças? Eu acho que esse foi o negócio, que foi uma estratégia do diabo mesmo, da gente achar que as crianças são bobinhas, entendeu? Que é só colorir, brincar, se divertir. Se a gente coloca isso dentro de uma criança, não tem condição, gente. É delas o reino dos céus, não é à toa. Porque elas têm esse poder. E se cresce esses meninos experimentando disso desde pequeno, entendendo quem eles são em Deus, desde pequenos, a gente vai experimentar coisas gloriosas. Eu gosto sempre até de despertar igrejas nesse sentido, dizendo, Ministério Infantil não é lugar para criança brincar enquanto adulto assiste o culto. Ministério Infantil é igreja para criança, na linguagem da criança, de uma forma que a criança entenda. Isso é Ministério Infantil. Isso. É um ministério pros piquetitos. Isso mesmo. É isso. E planos para o futuro, Gabi? Você tem algum plano assim? Ai, tantos. Tantos planos. Até para fora do país? Minha cabeça não para. Tem? Pode dividir ou não? Eu tenho muitas promessas sobre isso, né? E é muito louco, porque na minha cabeça, para começar a acontecer, eu tinha que, tipo assim, tá muito, muito, muito maior, né? De expressão e tudo. É muito louco ver o Senhor já fazendo isso. Já abrindo as portas, né? Em janeiro a gente foi para Nashville, teve um acampamento de composição. A gente compôs músicas lá e tudo. E é muito louco, porque a gente estava lançando essas músicas agora e por 1 minuto eu parei e falei, peraí, gente, é um lançamento internacional? É isso mesmo? Só pra eu... Não é uma coisa normal, entendeu? Não é uma coisa... É um lançamento de música internacional, que eu escrevi junto com uma americana e uma inglesa. Sabe essas coisas assim, das nações misturadas? Das nações unidas fazendo isso? Eu amo isso. E realmente eu quero que isso cresça ainda mais nos próximos anos. Quero desenvolver isso mais. Não sei direito como é que Jesus vai fazer. Eu sei que Ele está fazendo e eu vou indo, entendeu? Ai, que delícia. E é a melhor forma, né? Jesus está no volante. Às vezes a gente quer tomar o volante e acha assim, não, eu dirijo, Jesus é o Waze. Não é assim. Você é passageiro, Jesus que manda, Jesus que dirige. E às vezes você vai até sem saber o caminho. É isso mesmo. Tem que deixar aí. Então, assim, eu tenho muitos planos, muitos sonhos, muitas coisas que eu quero fazer, bem relacionada a essa coisa de ativação de outros ministros. Eu tenho essas coisas muito fortes no meu coração, né? Gravações, projetos e tal. Mas, eu vou sentindo, Lu. Eu vou sentindo, Deus vai mandando, eu vou fazendo. Eu não tenho muito... Sabe? O que Ele quiser. Eu já aprendi, como eu acabei de falar, lá em Bom Perfume, lá nesses começos que eu estava querendo fazer do jeito que eu achei que era para ser. Eu já entendi que o meu negócio é viver sonho de Deus e só... E Ele vai colocando sonho, eu vou realizando. Ele vai colocando sonho, eu vou realizando. É assim. Amém. Amiga, obrigada por esse podcast tão especial. Eu amei. Eu também. E você de casa, acho que o nosso resumo de hoje fica em entregue tudo para Deus. Entregue tudo para Ele, confie nele e vá viver os sonhos de Deus para você. Não tenha medo de realizar aquilo que o Senhor está te direcionando a fazer.
Se ele manda, ele capacita, ele financia, ele faz. Só entrega tudo para ele, principalmente seu coração. Ah, não esquece, baixe o Glorify, que tem muito conteúdo lá. Agora tem até conteúdo da Gabi, que chegou como nossa nova embaixadora. Então, corre pro Glorify e aproveita, deixa aqui nos comentários do YouTube quem você quer no nosso próximo Gloricast. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau!